A bibliotecária descobriu que copiava mentiras por décadas, e a órfã que protegia era uma duquesa. O pergaminho tremeu entre os dedos de irmã Helena como folha ao vento. Suas mãos, experientes em décadas de cópia cuidadosa, nunca haviam traído tal fraqueza. Mas ali, sob a luz dourada das velas do scriptorium, as letras pareciam dançar em acusação silenciosa. A genealogia do Ducado de Monte Alto estava errada, não por acidente, por design. Helena pressionou os lábios numa linha fina, seus olhos cinzentos percorrendo novamente as linhas que havia copiado tantas vezes. O nome verdadeiro havia sido apagado com perícia diabólica. No lugar do herdeiro legítimo, o nome de Rodrigo de Vasconcelos se erguia como uma mentira coroada. Minha senhora, a voz suave de irmã Catarina cortou o silêncio como lâmina afiada. Está tudo bem? Pareceis perturbada. Helena ergueu os olhos para encontrar a face jovem e preocupada da novícia. Cabelos castanhos escapavam do véu branco, emoldurando feições delicadas que lembravam. O coração de Helena parou. Os olhos verdes de Catarina, a curva aristocrática do queixo, a marca de nascença em forma de crescente na têmpora esquerda. Tudo estava ali, descrito na genealogia verdadeira que Helena guardava escondida há 15 anos. Eu estou bem, filha. As palavras saíram como sussurro áspero. Apenas cansada, a vista já não é a mesma. Catarina sorriu com a doçura que sempre partia o coração de Helena. Talvez devesseis descansar. O abade Tomás enviou palavra de que chegará amanhã para inspecionar os registros. O nome do abade caiu como pedra em água parada. Helena conhecia bem aquele homem santo e os favores que devia ao duque falso. Amanhã? Helena se levantou bruscamente, derrubando o tinteiro. A tinta negra se espalhou sobre a mesa como sangue. Perdão, minha senhora. Deixai-me limpar. Não. Helena segurou o pulso de Catarina com mais força do que pretendia. Não toqueis nisso. Por um momento, mestre e pupila se encararam. Nos olhos de Catarina, Helena viu confusão e algo mais, uma centelha de desconfiança que não deveria existir numa alma tão pura. Helena soltou a jovem e recuou, o coração batendo como tambor de guerra. Perdoai-me. Estou verdadeiramente perturbada hoje. Catarina esfregou o pulso, mas sua voz manteve a gentileza. Que vos aflige tanto, irmã Helena? A pergunta pairou no ar como um incenso pesado. Helena olhou para a tinta derramada, para os pergaminhos espalhados, para a face inocente da jovem que não sabia que era herdeira de um ducado. Que não sabia que sua vida estava em perigo mortal. Algumas verdades, filha minha, Helena murmurou, são pesadas demais para serem carregadas sozinhas. Então, compartilhai-as comigo. Catarina respondeu com a simplicidade que apenas os verdadeiramente nobres possuem. Não foi isso que me ensinastes, que os fardos divididos são mais leves. Helena fechou os olhos. Quando os abriu, havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Preciso vos mostrar algo, Catarina, mas primeiro... Ela olhou pela janela, onde a noite começava a engolir o mosteiro. Primeiro, precisais jurar-me que compreendeis o peso do segredo. A jovem assentiu solenemente. Juro por minha alma imortal. Helena caminhou até uma pedra solta na parede, removeu-a cuidadosamente e retirou um cilindro de couro envelhecido. Isto, ela disse,
sua voz carregada de anos de culpa silenciosa. É a genealogia verdadeira do Ducado de Monte Alto. Catarina franziu a testa. Mas nós já temos essa genealogia. Copiei-a várias vezes. Não, filha. Helena desenrolou o pergaminho com reverência dolorosa. Aquilo que copiastes era mentira. Esta é a verdade que pode vos custar a vida. Os olhos de Catarina se arregalaram quando viram seu próprio nome escrito ali, não como órfã abandonada, mas como Catarina de Monte Alto, filha legítima do último duque verdadeiro. Herdeira de direito. E alvo marcado para morrer. O preço do silêncio. Catarina recuou da mesa como se o pergaminho fosse serpente venenosa. Seus dedos tremiam ao tocar o véu, procurando ancoragem na fé que sempre a sustentara. Isso é impossível, murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Eu sou órfã, abandonada na porta deste mosteiro há 17 anos. Abandonada para vos proteger. Helena corrigiu com suavidade terrível. Vosso pai verdadeiro morreu defendendo suas terras. Vossa mãe. As palavras morreram nos lábios da bibliotecária quando viu as lágrimas brotando nos olhos verdes da jovem. Minha mãe me entregou a estas paredes santas, sabendo que era a vossa única chance de sobreviver. Rodrigo de Vasconcelos havia jurado exterminar toda a linhagem de Monte Alto. Catarina se deixou cair numa cadeira, o peso da revelação esmagando seus ombros delicados. Por quê? Por que me contais isso agora? Helena apontou para o pergaminho falso sobre a mesa. Porque o abade Tomás vem amanhã buscar os registros. E por quê? Ela hesitou, sabendo que as próximas palavras destroçariam para sempre a paz da jovem. Porque chegaram ordens para que sejais transferida para o convento de Santa Clara, longe daqui, longe de qualquer proteção. O sangue fugiu do rosto de Catarina. Santa Clara. Mas esse convento foi atacado por bandidos no mês passado, metade das irmãs. Morreram, sim. Helena fechou os punhos. Bandidos muito bem pagos, imagino. O silêncio se estendeu entre elas como um abismo intransponível. Catarina fitava suas mãos, tentando processar a magnitude da traição que descobrira. Vós sabíeis. Ela disse finalmente, sua voz baixa como oração. Todos esses anos, vós sabíeis quem eu era, e nunca dissestes nada. Para vos proteger. As palavras brotaram de Helena como confissão arrancada à força. Se alguém soubesse. Se alguém soubesse, eu poderia ter vivido minha verdade. Catarina ergueu os olhos, e neles havia uma força que Helena nunca vira antes. Poderia ter buscado justiça para meus pais, para meu povo. Justiça? Helena riu amargamente. Criança, vós sois uma. Rodrigo de Vasconcelos tem exércitos, ouro e a bênção da igreja. Que justiça podeis buscar contra isso? A mesma que minha mãe buscou quando me trouxe para cá. Catarina se levantou, e sua postura mudou, menos novice humilde, mais duquesa nascida para comandar. A verdade. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não compreendeis o perigo. Compreendo perfeitamente. Catarina caminhou até a janela, onde a lua começava a surgir entre as nuvens. Compreendo que vós escolhestes minha vida sobre vossa consciência durante 17 anos. E compreendo que agora chegou o momento de escolher novamente.
Helena aproximou-se da jovem, vendo o reflexo da lua em seus olhos determinados. Catarina. Lady Catarina de Monte Alto. Ela corrigiu suavemente. Esse é meu nome verdadeiro, não é? As duas mulheres se encararam, a bibliotecária marcada por anos de segredos e a jovem que acabara de descobrir sua verdadeira identidade. Se permanecerdes aqui, Helena disse lentamente, morrereis como noviça obediente, se fugirdes. Morrerei como duquesa lutando. Catarina tocou a marca de crescente em sua têmpora, como se fosse um selo real. Prefiro o segundo destino. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de 17 anos, de proteção silenciosa desmoronando. O mosteiro. Nossa comunidade. Se a verdade for revelada, Rodrigo destruirá tudo. 400 irmãs ficarão desabrigadas. E quantas outras morrerão se ele continuar livre para roubar o que não lhe pertence? Catarina se virou, sua voz carregada de uma autoridade que parecia brotar de seu próprio sangue. Quantas outras famílias serão destroçadas? O dilema pairou entre elas, como espada suspensa por um fio. Uma vida contra centenas, a verdade contra a segurança, o que é certo contra o que é seguro. Amanhã, Catarina disse finalmente, quando o abade Tomás chegar, vós escolhereis. A noviça obediente que irá para Santa Clara morrer em silêncio. Ela fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz ecoou com a autoridade de gerações de nobres. Ou a duquesa que reivindicará seu direito de nascença, custe o que custar. Helena permaneceu sozinha no escritório quando Catarina partiu, rodeada por pergaminhos que continham mentiras e verdades em igual medida. A decisão que tomaria ao amanhecer mudaria não apenas 2 vidas, mas o destino de todos que chamavam aquele lugar sagrado de lar. A escolha da aurora. O sino do mosteiro soou 6 vezes, anunciando as primeiras orações da manhã. Helena não havia dormido. Ela permanecera no escritório a noite toda, alternando o olhar entre a genealogia verdadeira e a falsa, como se pudesse encontrar uma terceira opção escrita nas entrelinhas. Não havia. Os cascos de cavalos ecoaram no pátio. O abade Tomás chegara mais cedo que o esperado. Helena escondeu rapidamente a genealogia verdadeira e organizou os documentos falsos sobre a mesa. Suas mãos já não tremiam, a decisão fora tomada durante as horas escuras da madrugada. Catarina entrou no escritório vestindo o hábito de viagem. Seus pertences, poucos como convinha a uma novícia, estavam arrumados numa trouxa simples. "Estás pronta?" Helena perguntou, sem erguer os olhos dos pergaminhos. "Para morrer em Santa Clara ou para reivindicar Monte Alto?" Catarina respondeu com amargura, que não lhe ficava bem. "Porque ainda não sei qual escolhestes para mim." Helena finalmente a encarou. E se houvesse uma terceira escolha? Não há. Catarina se aproximou da mesa. "Vós mesma dissestes ontem." "Ontem, eu era uma covarde velha, apegada à segurança das mentiras." Helena tocou a genealogia falsa. "Hoje." Passos ecoaram no corredor. O abade Tomás se aproximava, acompanhado da Madre Superiora. "Hoje, Helena", concluiu em sussurro urgente, "sou uma mulher que escolheu a verdade." A porta se abriu com estrondo solene. O abade Tomás entrou com a autoridade que apenas os homens santos ou aqueles que se julgam santos possuem. Era um homem alto, de barba grisalha perfeitamente aparada e olhos que pareciam capazes de ler almas.
Helena sabia que eles liam principalmente moedas de ouro. Irmã Helena, ele disse com voz profunda como órgão de igreja, espero que tenhais tudo preparado para a transferência da novícia. Tudo está preparado, vossa reverendíssima. Helena respondeu, mas não se moveu para entregar os documentos. Excelente. O Duque Rodrigo está ansioso para que esta jovem comece seus estudos em Santa Clara. Tomás sorriu, mas o sorriso não tocou seus olhos. Ele tem interesse especial em seu desenvolvimento espiritual. Catarina deu um passo à frente. Que interesse seria esse, padre? A pergunta soou inocente, mas Helena captou o fio de aço em sua voz. A duquesa estava emergindo. Curiosidade imprópria não convém a uma novícia. Tomás repreendeu. Vossa função é obedecer, não questionar. E se eu não for apenas uma novícia? As palavras saíram antes que Helena pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. Que quereis dizer com isso? A voz do abade perdeu toda a benevolência fingida. Helena respirou fundo. 17 anos de mentiras pesaram sobre seus ombros como manto de chumbo, mas ela os despiu com uma única frase. Quero dizer que esta jovem não se chama Catarina, a órfã. Ela ergueu a genealogia verdadeira. Ela se chama Lady Catarina de Monte Alto, herdeira legítima do ducado que Rodrigo de Vasconcelos usurpou. A Madre Superiora soltou um gemido abafado. O abade empalideceu como se tivesse visto o próprio demônio. Isso é impossível. Ele gaguejou. Os Monte Alto foram extintos. Todos morreram. Nem todos. Catarina se endireitou e, pela primeira vez em sua vida, assumiu completamente sua herança. Eu sobrevivi, e agora sei quem sou. Helena desenrolou o pergaminho sobre a mesa. Aqui está a prova, a genealogia verdadeira, que guardei todos esses anos esperando o momento certo. O abade se aproximou da mesa com passos hesitantes, como homem caminhando para seu próprio julgamento. Quando viu o documento, seu rosto assumiu uma palidez mortal. De onde? Como obtivestes isso? Da mesma fonte que vos forneceu as falsificações. Helena respondeu com calma mortal, mas eu mantive as verdadeiras. Por um longo momento, ninguém se moveu. O peso da revelação pairava sobre o scriptorium como tempestade prestes a explodir. Finalmente, o abade Tomás se endireitou, e quando falou, sua voz tinha a frieza do aço. Esta acusação é grave demais para ser feita levianamente. Se estiverdes mentindo, então que venha um tribunal examinar as provas. Catarina interrompeu com a autoridade que seu sangue lhe conferia. Que convoquem os sábios em genealogia, os conhecedores de pergaminhos antigos. Que comparem minha marca de nascença com as descrições dos arquivos ducais. Que testem meu conhecimento das tradições familiares, que apenas uma verdadeira Monte Alto poderia saber. O abade trocou um olhar significativo com a Madre Superiora. Helena viu o momento exato em que eles decidiram que as duas mulheres sabiam demais para viver. Muito bem, ele disse, com calma enganosa. Se insistes nesta fantasia, então ambas vireis comigo para que possamos resolver este assunto adequadamente. Não, Helena disse firmemente. Lady Catarina pode ir, se assim desejar, mas eu fico. Ela olhou para a jovem com um sorriso triste. Minha escolha está feita.
Guardei vossa vida por 17 anos. Agora vos dou vossa identidade. O que fazeis com ambas depende apenas de vós. Catarina segurou a mão de Helena, e nesse toque passou toda a gratidão e determinação de uma alma finalmente liberta. Então vou, ela disse, erguendo o queixo com orgulho ancestral, mas não como noviça obediente caminhando para a morte. Vou como duquesa, reivindicando meu direito de nascença. E naquele momento, sob o olhar chocado do abade e da madre superiora, Catarina de Monte Alto deixou de ser uma órfã protegida por mentiras piedosas. Ela se tornou uma mulher guerreira, armada com a verdade mais perigosa do reino. O caminho para Monte Alto. A carruagem balançava pelos caminhos pedregosos que levavam ao Ducado de Monte Alto, mas Catarina não sentia o desconforto. Cada quilômetro a aproximava de seu destino e de seu destino. Ao seu lado, o abade Tomás mantinha silêncio tenso, os dedos tamborilando nervosamente sobre a Bíblia em seu colo. Ele acreditava estar escoltando uma jovem ingênua para a morte. Não sabia que levava uma leoa para casa. Vossa Reverendíssima parece inquieto. Catarina observou com voz serena. Acaso temeis que minhas alegações se provem verdadeiras? Temo pela vossa alma, filha. Ele respondeu com falsa compaixão. Blasfêmia e mentira são pecados graves. Então ambos temos muito a temer. Ela replicou suavemente. Quando avistaram as torres de Monte Alto no horizonte, o coração de Catarina disparou. Memórias que ela nem sabia possuir começaram a despertar. O cheiro de rosas no jardim da mãe, o eco de risos nos corredores, a sensação de segurança nos braços do pai. Memórias que Rodrigo de Vasconcelos julgava ter enterrado com sua família. O castelo se erguia majestoso contra o céu dourado do entardecer, suas muralhas contando histórias de gerações de Monte Alto. Catarina tocou discretamente a marca de nascença em seu pulso, a rosa de 5 pétalas que provaria sua linhagem. É maior do que eu lembrava, ela murmurou, esquecendo-se momentaneamente da cautela. O abade a encarou com olhos afiados. Como podeis lembrar de algo que nunca vistes? As memórias do sangue são mais profundas que as da mente. Ela respondeu, citando um ditado antigo dos Monte Alto. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados perigosos. Nos portões do castelo, guardas os receberam com reverências exageradas ao abade. Catarina notou como evitavam seus olhos, ordem expressa, sem dúvida, para não memorizarem o rosto da jovem que não viveria para ver outro amanhecer. Rodrigo de Vasconcelos os aguardava no grande salão, e quando Catarina o viu, um ódio ancestral queimou em suas veias. Era um homem de meia idade, ainda robusto, com cabelos escuros salpicados de fios prateados. Usava as cores dos Monte Alto, azul e dourado, como se tivesse nascido com o direito de portá-las. Abade Tomás. Rodrigo o cumprimentou calorosamente. E esta deve ser a jovem noviça sobre quem tanto ouvi falar. Lady Catarina de Monte Alto. Ela se apresentou com uma reverência perfeita, nem submissa demais, nem desrespeitosa. A temperatura do salão pareceu cair 10 graus. Rodrigo riu, mas o som carecia de qualquer humor genuíno. Que imaginação vivida tem esta criança, Catarina de Monte Alto. Como se os Monte Alto não tivessem sido extintos há 17 anos. Extintos. Catarina inclinou a cabeça com curiosidade fingida. Que tragédia! Como morreram? Peste. Rodrigo respondeu rapidamente.
Toda a família, muito triste. Que estranha peste, que mata apenas nobres e poupa servos. Catarina observou. Que doença seletiva que deixa um castelo intacto, mas elimina uma linhagem inteira. O abade deu um passo à frente, tentando controlar a situação. A jovem tem febres desde ontem, delírios, como vedes. Claro. Rodrigo concordou, mas seus olhos não deixaram o rosto de Catarina. Pobrezinha, talvez devesse descansar antes. Antes de quê? Ela perguntou, com inocência mortal. Antes da peste me levar também? Por um momento, a máscara de Rodrigo escorregou, revelando o assassino por baixo da fachada nobre. Antes de vos recuperardes naturalmente. Que consideração! Catarina sorriu, mas era o sorriso de uma predadora. Especialmente vinda de alguém que tem tanto a perder se uma Monte Alto aparecesse viva. Chega! O abade tentou interromper, mas Catarina continuou, implacável. Tantas terras, tantos títulos, tanta riqueza. Seria uma pena descobrir que tudo foi construído sobre cadáveres e mentiras. Rodrigo se aproximou, a mão instintivamente indo para a espada. Cuidado com vossas palavras, jovem. Acusações infundadas podem ser perigosas. Mais perigosas que a verdade. Catarina estendeu o pulso, mostrando a marca de nascença. Reconheceis esta marca, Vossa Excelência? O rosto de Rodrigo empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Porque, de certa forma, era exatamente isso que via. A rosa de 5 pétalas. Ela continuou suavemente. Marca ancestral dos Monte Alto. Dizem que apenas os herdeiros legítimos a carregam. Falsificação. Rodrigo gaguejou, mas sua voz perdeu toda a convicção. Então provemos sua autenticidade. Catarina se dirigiu ao grande brasão na parede, o brasão dos Monte Alto que Rodrigo não ousara remover completamente. Cada marca tem sua combinação única com o brasão familiar, a minha. Ela pressionou a marca contra um ponto específico do brasão de pedra. Um mecanismo antigo rangeu, e uma seção da parede se abriu, revelando um compartimento secreto que nem mesmo Rodrigo conhecia. Abre o cofre dos documentos sagrados dos Monte Alto. No silêncio que se seguiu, apenas a respiração pesada dos homens podia ser ouvida. Catarina retirou do compartimento um pergaminho selado com lacre dourado. O testamento do último duque de Monte Alto. Ela anunciou solenemente. Meu pai, que curiosamente não menciona morte por peste. Rodrigo desembainhou a espada num movimento desesperado, mas Catarina já havia recuado para o centro do salão. Matai-me aqui, Rodrigo, e confirmais vossa culpa para todos os presentes. Ela disse calmamente. Os servos têm olhos, e os olhos têm línguas. E se vos deixar viver, ele rosnou, destruís tudo o que construí. Tudo o que roubastes, ela corrigiu. Mas oferecerei um acordo. O salão ficou em silêncio total. Até as chamas das tochas pareciam conter a respiração. Que acordo? Rodrigo perguntou, a espada ainda em punho. Catarina sorriu, e neste sorriso estava todo o poder de 17 gerações de Monte Alto. Amanhã, ao amanhecer, convocareis todos os nobres da região, confessareis vossos crimes e retornareis minhas terras e títulos. E em troca, vossa vida. E lugar entre meus conselheiros,
se provardes lealdade genuína. Rodrigo baixou a espada lentamente, o peso da derrota curvando seus ombros. E se eu recusar? Catarina tocou novamente o brasão e outro compartimento se abriu, revelando documentos que fizeram o abade soltar um gemido de horror. Então estes registros de todos os vossos crimes, cada assassinato, cada roubo, cada falsificação, serão enviados ao rei antes do pôr do sol. A verdadeira duquesa havia finalmente voltado para casa. A confissão do usurpador. O amanhecer trouxe névoa espessa aos campos de Monte Alto, como se a própria terra hesitasse antes de testemunhar a restauração da justiça. No grande salão, nobres de todos os ducados vizinhos se reuniam em resposta ao chamado urgente de Rodrigo. Eles chegaram curiosos, esperando talvez um anúncio de casamento ou uma aliança militar. Não esperavam presenciar a confissão de 17 anos de usurpação. Catarina observava tudo de uma galeria elevada, usando um vestido azul e dourado que havia pertencido à sua mãe, encontrado intocado nos aposentos ducais que Rodrigo nunca ousara ocupar. As roupas lhe serviam perfeitamente, como se tivessem sido feitas para este momento. Abaixo, Rodrigo se movia pelo salão como fantasma assombrado por seus próprios crimes. Suas mãos tremiam enquanto ele cumprimentava os visitantes, e seus olhos buscavam constantemente as saídas, como animal encurralado planejando fuga. Por que tanta formalidade, Rodrigo? Perguntou o conde de Valderas, homem corpulento com barba ruiva. Vossa mensagem falava em questão de extrema importância para todo o reino. Paciência, meu caro conde, Rodrigo murmurou. Todos entenderão em breve. O abade Tomás permanecia no canto do salão, o rosto cinzento como pergaminho antigo. Ele também sabia que sua participação na conspiração seria revelada, e suas orações sussurradas eram menos pedidos de perdão e mais súplicas por misericórdia. Quando o último nobre tomou seu lugar, um silêncio expectante desceu sobre a assembleia. Rodrigo se posicionou diante do grande brasão dos Monte Alto, ironicamente apropriado para o que estava prestes a acontecer. Meus senhores, ele começou com voz rouca, convoquei-vos hoje para corrigir uma injustiça que perdura há 17 anos. Murmúrios de curiosidade percorreram o salão como ondas em lago perturbado. Uma injustiça que eu mesmo perpetrei. As palavras pareciam ser arrancadas de sua garganta com fórceps. Que injustiça, Rodrigo? Perguntou a condessa de Monterossa, mulher elegante de cabelos prateados. Falais em enigmas. Falo de assassinato. Ele respondeu, e o salão se encheu de exclamações chocadas. Falo de roubo. Falo da extinção deliberada de uma das mais nobres linhagens deste reino. Catarina desceu as escadas da galeria, cada passo ecoando no silêncio mortal que se abateu sobre a assembleia. Sua presença era como aparição divina, ou terrível vingança finalmente materializada. Meus senhores, sua voz carregou cada canto do salão. Permitam-me apresentar-me adequadamente. Ela parou ao centro do salão, sob o grande lustre que projetava luz dourada sobre seus cabelos escuros. Sou Lady Catarina de Monte Alto, filha única do último duque legítimo, herdeira por direito de sangue e lei de todas as terras, títulos e honras desta casa. O impacto foi como relâmpago atingindo torre de igreja. Alguns nobres se levantaram de suas cadeiras, outros recuaram como se ela fosse visão sobrenatural. Impossível, balbuciou o barão de Sotomayor. Os Monte Alto
morreram de peste. Morreram de lâmina e veneno. Catarina corrigiu com voz de aço. Exceto uma criança de 6 meses, escondida por uma ama leal e criada em segurança longe dos olhos assassinos. O conde de Valderas se virou para Rodrigo com expressão de horror crescente. Rodrigo, que significa isso? Significa, Rodrigo disse com voz quebrada, que sou culpado de todos os crimes que ela alega. Matei o Duque Fernando, sua esposa Lady Isabel e seus 2 filhos homens. Pensei ter matado também a filha bebê. A confissão caiu sobre o salão como um martelo de juiz. Várias damas soltaram gritos abafados e mais de um cavaleiro pôs a mão na espada, incertos se deviam proteger ou atacar. Por quê? A pergunta veio da condessa de Monterossa, sua voz carregada de náusea. Em nome de Deus, por quê? Ambição. Rodrigo respondeu simplesmente. Ganância. O Duque Fernando confiava em mim como não deveria confiar. Era seu primo, seu conselheiro mais próximo. Conhecia os segredos do ducado, as senhas dos cofres, os caminhos secretos do castelo. E usastes essa confiança para a traição. Catarina acrescentou, sua voz cortando como lâmina afiada. Usei. Ele não negou, não tentou justificar. Matei-os durante uma festa de inverno, quando todos haviam bebido vinho que eu mesmo envenenei. Depois espalhei a mentira da peste para explicar as mortes súbitas. E os servos que sabiam a verdade? Perguntou o conde de Valderas, com voz dura. Mortos ou exilados, todos. Exceto aqueles que aceitaram gold em troca de silêncio. Catarina se aproximou de uma mesa onde havia preparado diversos documentos. Meus senhores, tenho aqui as provas completas dos crimes confessos, registros secretos que o próprio Rodrigo manteve, talvez por culpa ou talvez por vaidade. Ela ergueu um pergaminho. Lista de todos os servos assassinados para garantir silêncio. 63 nomes. Outro pergaminho. Registros dos subornos pagos a escribas para falsificar documentos genealógicos. Um terceiro. E correspondência com outros nobres corruptos, organizando assassinatos semelhantes em ducados vizinhos. Este último documento causou pânico visível entre alguns dos presentes. O barão de Sotomayor ficou visivelmente pálido e 2 outros nobres trocaram olhares de terror mal disfarçado. A corrupção. Catarina continuou implacavelmente. Espalhou-se como doença moral por nossa nobreza. Quantos de vós governam terras que não vos pertencem por direito? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Mas hoje, ela declarou, erguendo a voz com autoridade que fez ecos nos recantos do salão, a justiça retorna a Monte Alto, e de Monte Alto espalhará para todo o reino. O conde de Valderas se levantou solene. Lady Catarina, reconheço vossos direitos e vossa linhagem. Que justiça desejais para este? Monstro? Todos os olhos se voltaram para Catarina. Era o momento que definiria não apenas o destino de Rodrigo, mas o tipo de governante que ela seria. Rodrigo a encarou, esperando a sentença com resignação de homem que sabe merecer a morte. Que viva! Ela disse finalmente, e a surpresa ripou pelo salão, como vento súbito. Que viva para desfazer cada injustiça que criou, que use o tempo que lhe resta para encontrar as famílias verdadeiras dos ducados roubados e retornar-lhes suas heranças. E quando essa tarefa estiver cumprida, ela concluiu com voz suave, mas implacável, que se retire para um mosteiro e passe o resto de seus dias em penitência verdadeira. Rodrigo caiu de joelhos,
não em gratidão pela vida poupada, mas sob o peso de uma justiça mais perfeita que qualquer morte rápida. Sois mais nobre que eu jamais fui. Ele sussurrou. Não. Catarina replicou. Sou apenas uma Monte Alto. E os Monte Alto sempre escolhem justiça no lugar de vingança. No silêncio que se seguiu, todos compreenderam que não haviam apenas testemunhado a restauração de um ducado. Haviam presenciado o nascimento de uma nova era. A herança da verdade. 3 meses após a confissão no salão de Monte Alto, Catarina cavalgava pelos campos que agora conhecia como suas terras ancestrais. O outono tingira os campos de dourado, e a paisagem parecia sorrir sua aprovação à restauração da ordem legítima. Atrás dela, uma pequena comitiva transportava documentos que mudariam o destino de dezenas de famílias, genealogias verdadeiras descobertas nos arquivos secretos de Rodrigo, cartas de reconhecimento assinadas por nobres arrependidos e ordens de restituição que retornariam terras roubadas aos seus donos legítimos. Amanhã trouxe-lhe mensagem que a encheu de alegria melancólica. Helena havia sido libertada do mosteiro e agora administrava uma biblioteca real na capital, onde suas décadas de conhecimento serviriam à verdade em lugar da mentira. Minha senhora, chamou Sir Álvaro, seu capitão da guarda, homem leal que servira seu pai e que emergi das sombras quando soube de seu retorno. As torres do mosteiro de Santa Clara aparecem no horizonte. Catarina sorriu. Sua primeira parada seria devolver à Madre Superiora Adelaide um presente muito especial, a última das genealogias falsas, para que fosse queimada publicamente em cerimônia de purificação. Mas quando chegaram ao mosteiro, encontraram mais do que esperavam. No pátio, uma jovem de cerca de 20 anos aguardava nervosamente, segurando uma carta lacrada. Seus trajes eram simples, mas de boa qualidade, e em seus olhos brilhava uma mistura de esperança e terror que Catarina reconheceu imediatamente. Vossa Excelência. A jovem se curvou profundamente. Meu nome é Isabel de Sandoval. Recebi carta dizendo que talvez possais me ajudar a descobrir quem realmente sou. O coração de Catarina se acelerou. Mostrai-me a carta. Com mãos trêmulas, Isabel entregou o pergaminho. Era da letra de Helena, remetida do mosteiro antes de sua transferência para a capital. Lady Catarina, dizia a mensiva, se esta carta vos encontrar como duquesa legítima, saibais que nossa Isabel não é apenas uma jovem órfã encontrada na floresta. Sua marca de nascença, um lobo correndo sob 3 estrelas, corresponde exatamente à descrição no brasão da casa de Altamira, extinta supostamente há 15 anos. Catarina ergueu os olhos para Isabel, que havia empalidecido ao ouvir o nome Altamira. Conheceis esse nome? Catarina perguntou gentilmente. Às vezes sonho com lobos. Isabel sussurrou. E acordo cantando canções que não sei onde aprendi. Canções de niná da casa de Altamira. Catarina murmurou, sentindo o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Mais uma família extinta, que talvez não estivesse tão extinta assim. A Madre Superiora Adelaide apareceu na escadaria do mosteiro, seu rosto mostrando uma mistura de alívio e apreensão. Lady Catarina, bem-vinda. Esperávamos vossa visita. Madre Adelaide. Catarina a cumprimentou respeitosamente. Vim queimar as últimas mentiras e talvez descobrir mais algumas verdades. Nos arquivos do mosteiro,
agora abertos completamente para inspeção, descobriram registros que confirmaram os piores temores. Isabel de Sandoval era realmente Isabel de Altamira, única sobrevivente de mais um massacre disfarçado de epidemia. Mas ela não estava sozinha. Madre Adelaide. Catarina disse enquanto examinavam os registros. Quantas outras crianças órfãs foram trazidas ao mosteiro nos últimos 20 anos? A freira mais velha suspirou profundamente. 17, Senhor. Todas vindas com histórias similares, encontradas na floresta, pais mortos por doença ou bandidos, sem família conhecida. E onde estão agora? Espalhadas pelo reino. Algumas casaram-se com comerciantes, outras entraram para conventos. Umas poucas morreram jovens, de mortes repentinas e inexplicáveis. Sempre que começavam a fazer perguntas sobre suas origens. O padrão era claro e terrível. Durante 2 décadas, uma conspiração sistemática havia eliminado linhagens legítimas, substituindo-as por usurpadores, enquanto os herdeiros verdadeiros eram ocultados em mosteiros ou assassinados quando se tornavam inconvenientes. Temos trabalho pela frente, Catarina disse, mas sua voz carregava determinação em lugar de desespero. Cada uma dessas jovens deve ser encontrada, cada linhagem deve ser investigada. Isabel tocou seu braço timidamente. E se algumas não quiserem reclamar suas heranças? E se preferirem as vidas simples que construíram? Era uma pergunta sábia, que mostrava a nobreza natural de seu caráter. Então terão escolha. Catarina respondeu firmemente. Mas será escolha feita com conhecimento da verdade, não na ignorância de mentiras piedosas. Naquela noite, no salão do mosteiro, Catarina escreveu cartas para todos os cantos do reino. Cada mensagem levaria a esperança de justiça para famílias que nem sabiam ter direito a ela. Enquanto escrevia, Isabel sentou-se a seu lado, copiando documentos com uma caligrafia que Helena ensinara. Uma caligrafia dedicada à verdade em lugar da falsificação. Lady Catarina, Isabel perguntou durante uma pausa. Não temeis que esta cruzada pela verdade vos traga inimigos poderosos? Já tenho inimigos poderosos. Catarina sorriu. A diferença é que agora também tenho aliados verdadeiros. E se falharmos? Se a conspiração for grande demais para ser desfeita? Catarina pousou a pena e olhou para a jovem que era, talvez, sua primeira discípula nesta missão de restauração. Isabel, quando Helena me revelou minha identidade, ela disse algo que nunca esqueci. O quê? Que a verdade não precisa de licença para existir. Ela simplesmente é. Nossa tarefa não é criá-la, mas permitir que ela se manifeste. Isabel sorriu pela primeira vez desde sua chegada. Então não podemos falhar, não é? Podemos apenas atrasar o inevitável. Exato. Catarina retomou a pena. E cada atraso custa vidas inocentes, então não temos tempo a perder. Nas semanas que se seguiram, as cartas enviadas do mosteiro de Santa Clara começaram a dar frutos. Respostas chegaram de todas as partes do reino. Algumas trouxeram mais herdeiros escondidos, outras revelaram novos crimes, e umas poucas confirmaram mortes suspeitas de jovens que haviam começado a questionar suas origens. O padrão da conspiração se mostrava mais vasto e sistemático do que Catarina imaginara. Não era obra de alguns nobres gananciosos, mas uma reorganização deliberada da nobreza do reino, orquestrada por forças que permaneciam nas sombras. Mas cada verdade revelada enfraquecia a teia de mentiras, e cada herdeiro restaurado se tornava um aliado na luta pela justiça.
Uma manhã, enquanto o sol nascia sobre Monte Alto, Catarina estava na torre mais alta do castelo quando Isabel subiu para falar com ela. As investigações em Altamira confirmaram tudo. Isabel relatou. Meus pais e irmãos foram de fato assassinados, suas mortes disfarçadas de febre. E o homem que agora governa Altamira confessou seus crimes, seguindo o exemplo de Rodrigo. Sois agora a duquesa legítima de Altamira. Catarina disse com orgulho. Como vos sentis? Isabel olhou para o horizonte, onde suas próprias terras se estendiam sob o sol dourado. Sinto-me completa, como se uma parte de mim que estava perdida tivesse finalmente voltado para casa. E também responsável. Catarina acrescentou compreensivamente. Sim, responsável por continuar esta obra, por encontrar os outros herdeiros perdidos, por desfazer as injustiças que ainda existem. Catarina sorriu, reconhecendo em Isabel a mesma chama de justiça que Helena havia acendido nela. Não estarei sozinha nesta tarefa. Nem vós. Isabel tocou sua mão. Somos irmãs agora, não de sangue, mas de propósito. No silêncio que se seguiu, ambas contemplaram o reino que se estendia diante delas. Um reino onde a verdade finalmente começava a triunfar sobre a mentira, onde a justiça lentamente substituía a corrupção. Havia ainda muito trabalho a fazer, muitas verdades a descobrir, muitas vidas a restituir. Mas pela primeira vez em gerações, o futuro parecia mais luminoso que o passado. E na biblioteca dos Monte Alto, agora convertida em centro de investigação genealógica, Helena havia deixado uma placa gravada em mármore. A verdade é como sementes no vento. Pode ser enterrada por um tempo, mas sempre encontra forma de brotar onde menos se espera. Era o epitáfio perfeito para uma era de mentiras, e a epígrafe adequada para uma idade dourada da verdade que começava a nascer. No final das contas, Helena estava certa. A escolha sempre fora entre a verdade e a mentira, entre a justiça e a conveniência. E finalmente, definitivamente, a verdade havia vencido. E assim, a verdade finalmente encontrou seu lugar no reino. Mas quando falamos de escolhas impossíveis entre proteger quem amamos e fazer o que é certo, algumas batalhas ecoam através dos tempos. Talvez você, como eu, precise dessas histórias no final do dia. Quando o mundo parece pesado demais. Quando as próprias escolhas que enfrentamos parecem não ter resposta certa. Essas narrativas nos lembram que a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Se você se inscrever no canal, terá sempre uma nova história esperando por você. Uma companhia para suas noites inquietas, para suas caminhadas solitárias, para aqueles momentos em que precisa lembrar que outros já enfrentaram dilemas impossíveis e sobreviveram. Porque existe outra história de escolhas devastadoras que talvez você precise conhecer. Uma história sobre uma jovem que descobriu que sua música, sua paixão mais pura, estava sendo usada como arma contra inocentes. Às vezes, o que mais amamos pode se tornar nossa maior maldição.